E aí, beleza? Sou Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. E uma coisa eu tenho certeza, que ninguém está aqui para desperdiçar tempo, né? Então é justamente por isso que eu vou falar para você 3 maneiras de você diminuir o tempo na sua cozinha para você fazer o seu queijo vegetal. E eu trago isso justamente porque eu sei que se você começa a fazer queijo vegetal e isso passa a ocupar muito tempo na sua vida, é justamente isso que vai cair fora. E eu não quero que isso aconteça. Justamente para que você possa se deliciar com um queijo vegetal super saboroso e com gosto de queijo. E para isso acontecer, tem alguns pontos que eles versam sobre cozinha de um modo geral, né? E algumas coisas que acabam sendo um pouco mais características dos queijos vegetais, né? Então, quando você começa a fazer queijo vegetal, é claro que não é já no segundo queijo vegetal que você vai diminuir o seu tempo na cozinha, né? Ou seja, é todo um processo isso, né? Quanto mais você faz queijo vegetal, mais você começa a perceber algumas invariâncias, ou seja, mais ou menos a estrutura que rege a produção do queijo vegetal, né? E agora eu traduzo isso um pouco, porque é justamente os seus equipamentos, os seus apetrechos, né, o que você mais usa para fazer um queijo vegetal, que precisa estar no seu olhar, tá? Ou seja, você tem uma espátula preferida, uma colher que acabou dando mais certo para mexer alguma coisa ali, né? Então, esses equipamentos, quando você coloca eles todos juntos, já vai ganhar um pouco de tempo, porque a primeira coisa que você faz quando entrar na cozinha para fazer um queijo vegetal é justamente arrebanhar tudo isso, né? Colocar todos esses equipamentos e apetrechos todos ali à mesa, né? Então, isso daí já acaba economizando muito do que você fazer uma maratona na cozinha, pega uma coisa que está aqui, outra coisa está lá, outra coisa onde que estava mesmo, não tinha guardado, não tinha onde que está. Enfim, junta tudo no mesmo lugar que vai ser muito mais fácil, tá? Depois disso, é importante você revisar a receita antes de fazer o seu queijo vegetal. E esse é um passo super importante, porque quando você revisa a receita antes, você começa a se aperceber de alguns pontos. Por exemplo, primeiro, tem alguma técnica especial nessa receita aí que você de repente ainda não conhece para ir com mais cuidado nela? Esse é um ponto, né? Depois, quais são os ingredientes que vão ser utilizados? Eu tenho todos em casa? Primeira coisa, você não vai começar a fazer e depois chega em um ali, ah, isso aqui eu não tenho, e agora? Não tem substituto, não sei substituir, parou a receita no meio do caminho, aí não, né? Então, quando você lê ela previamente, você já sabe todos os ingredientes que estão ali. Mas não é só uma questão de saber se você tem todos os ingredientes. Normalmente, uma receita, ela não traz a ordem dos ingredientes que eles vão entrar na receita, né? No modo de preparo, pode ser que aquilo ali seja dito. Mas o interessante é você perceber, por exemplo, se você vai usar um óleo de coco, esse óleo de coco, ele pode estar solidificado, tá? Ou seja, está sólido. Se você guarda ele na geladeira, com certeza ele está sólido, né? Se você está num inverno, ele vai estar sólido também. E eu digo isso porque aqui onde eu moro, sempre a temperatura, ela dificilmente dentro de casa ela passa dos 25 graus. Então, isso quer dizer que ele sempre está no estado sólido. Quando eu vou fazer um queijo vegetal que eu sei que vai usar óleo de coco, primeira coisa que eu faço, antes mesmo de pegar os equipamentos, é já colocar uma panela no fogo com água, para ir aquecendo essa água enquanto eu pego os equipamentos. Depois, a primeira coisa que eu vou medir é o óleo de coco, para ele entrar em banho-maria e derreter. Porque a hora que ele for para a receita, a hora que for a hora de colocar ele na receita, ele já vai estar ali pronto para entrar, né? Então, o que eu quero dizer com esse exemplo é que alguns ingredientes eles podem exigir algum preparo prévio. Por exemplo, uma coisa super sabida é a questão das castanhas, né? Quando você vai usar
uma castanha de caju, uma amêndoa, uma macadâmia, o que quer que seja, é interessante você colocar de molho, justamente para que você tenha uma perda dos antinutrientes, né? Ou seja, ela fique livre dos antinutrientes e também ela se hidrate e fique um pouco mais macia na hora de triturar. Isso daí é claro que depende da receita, mas a imensa maioria das receitas elas contam com essa situação. Então é muito importante você ter esse conhecimento dos ingredientes e quais que precisam de um tratamento prévio. Porque se você chega naquela hora, agora eu vou fazer um queijo vegetal, pega a receita, deixar a castanha de molho por 8 horas. Fala, não, isso aí era para eu ter feito ontem, né? Já meio que me planejando para hoje ter a castanha pronta para fazer. Então, esse estudo da receita, né, de uma maneira mais prévia, acaba sendo um outro ponto que vai economizar bastante o seu tempo na cozinha. Tá? E depois, um terceiro ponto, então, é você tentar colocar todas as atividades que envolvem depois da produção, né? Porque assim, você está caindo de paraquedas agora aqui, tem uma situação. Você fazer o queijo vegetal, né? O ponto de produção dele não é todo o processo, tá? Porque existe depois um trato que você vai ter que dar ao longo dos dias, ou ao longo das semanas, ou ao longo dos meses, depende do queijo vegetal que você está fazendo. E aí que a coisa ela pode ficar esquisita, porque quem está começando a entrar em contato com esse mundo pode falar assim, não, mas se eu for ter que cuidar disso todo dia, eu não tenho tempo para ficar cuidando de um queijo vegetal todo dia. Então, na verdade, esse é o grande ponto. Se você encaixar essas atividades na sua rotina, aí a coisa muda de figura um pouco. Fica muito mais tranquilo, fica muito mais suave esse processo, né? Então, não sou eu que vou dizer quando que você vai ter que fazer esse trato diário, que demora menos de 1 minuto. Tá? Você virar um queijo vegetal e pronto, voltar ele para a geladeira. Olha só, abre a geladeira, tira ele de lá, vira ele, vê se tem condensação, algum ponto de umidade, não tem, volta para a geladeira, acabou o assunto. É muito rápido isso, mas pode ser uma tortura se isso daí for feito fora de hora, né? Ou em momentos que a hora que você deita na cama e fala, ai, eu não virei meu queijo hoje, ô louco, puta trabalho que tá me dando e tal. Não vamos fazer isso. Então, qual que é o lance? É encaixar na rotina. Você vai perceber qual é o melhor momento do seu dia para você fazer isso. E tenta sempre fazer naquela hora. Tá? Eu, por exemplo, gosto muito de fazer esse tipo de atividade logo de manhã. Depois que eu tomo meu café da manhã, né, como ali meu pequeno almoço e tal, aí lavo a louça e é o momento, porque eu já dei uma arrumada na cozinha, então já está preparada para eu fazer esse trabalho. E aí depois eu vou fazer o que eu tenho que fazer e o meu dia segue tranquilamente sem esse fardo de ter que ver os queijos vegetais e virar e tal, que não é fardo nenhum quando você coloca na rotina. E o melhor de tudo, quando você coloca isso na sua rotina, isso acaba virando um hábito. E aí, depois que você construiu esse hábito, aí sim que a coisa começa a ficar interessante, porque dificilmente você vai se esquecer de tratar do seu queijo vegetal ou encarar isso como uma perda de tempo.